Olá, ouvintes do canal Despertai. Neste momento nós vamos ler um pequeno texto na Bíblia e vamos ter uma breve meditação nesse texto. Eu acredito que quando eu disser onde vou ler, acho que todos já vão saber qual é a referência, né? Eu vou ler no texto áureo das Escrituras. Qual que é o texto áureo? Áureo quer dizer texto de ouro, né? Muitos dizem que João 3,16 é o texto áureo. É o versículo central das Escrituras. Assim dizem, né? Então, João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo de tal maneira. Diz que tal maneira é uma forma superlativa de explicar o amor. Um amor imenso, um amor sem explicação. Então, tal maneira, uma maneira tal que parece que foge da nossa imaginação, foge da nossa capacidade de entender. Então, esta foi a maneira que Deus amou o mundo. Que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus planejou, portanto, nos salvar por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Para isso, ele teria que enviar o Filho ao mundo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala que no devido tempo, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E o Senhor Jesus veio, portanto, para resgatar o pecador de seus pecados. Então, como que o Senhor como que ele pôde resgatar o pecador de seus pecados? Nós temos um versículo em Hebreus 9:22 que diz que, segundo a lei, todas as coisas se purificam com sangue, e sem sangue não há remissão. Da mesma forma como os servos de Deus da antiguidade usavam imolar animais, né? Cordeiros e outros animais, para que o cordeiro derramasse o seu sangue em favor dos homens. Então, nós lemos João Batista dizendo, apontando para Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi necessário, portanto, o derramamento de sangue do Filho de Deus, homem santo, puro, que veio dos céus, sem pecado nenhum. Foi necessário que ele voluntariamente fosse até a cruz, para ali pagar o preço do nosso resgate. E ele diz: a minha vida ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou, disse o Senhor Jesus Cristo. De forma que o amor de Deus ao mundo, esse amar de tal maneira, estava também com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E daí nós lemos a respeito do Senhor: ele nos amou e nos amou até ao fim. Agora vocês notem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é perecer? Perecer é sofrer. Sofrer muito. Mas esse perecer de João 3,16 está relacionado ao sofrimento eterno, após a morte. O sofrimento das pessoas que vão ficar longe de Deus para sempre. É este o perecer de João 3,16. De forma que quem crer no Senhor Jesus não vai ter esse sofrimento na eternidade, mas tem a vida eterna. Então, prezado ouvinte,
A vida eterna, ela é com Deus, é nos céus, lugar de maravilhas sem fim. Para isso nós teríamos que pagar um preço, mas nós não pagamos preço nenhum. O Senhor Jesus pagou o preço com a sua própria vida. Foi até a cruz e ali, morrendo, derramando o seu sangue precioso, ele pode nos purificar, nos salvar, nos redimir de uma vez por todas. E nós lembramos das palavras do Senhor Jesus: este cálice é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para nos apropriarmos da grande bênção da salvação, de não sofrer eternamente, mas desfrutarmos das maravilhas nos céus com Deus. É preciso crer somente. Não são, portanto, os meus caprichos, não é uma religião ou qualquer outro recurso que os homens costumam ter, buscar para se salvar ou para se salvar, mas é mediante crer no Senhor Jesus Cristo, recebê-lo pela fé. Uma vez que nós cremos nele, diz Paulo, nós somos justificados, somos aceitos por Deus por meio de seu Filho. Daí nós vemos no Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus dizendo que ele é o caminho. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Sem ele ninguém pode chegar-se a Deus. Daí podemos perguntar: qual é o meio que você quer usar ou tem tentado usar para chegar-se até Deus? Quais os recursos que você tem utilizado? Religião dos pais, as crenças dos pais, uma igreja, os seus esforços, as suas obras? Qual o meio? Nenhum meio funciona. O caminho que nos leva a Deus, ao Pai, é o Senhor Jesus Cristo. Ele fala claramente: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja, esse versículo é tão conhecido quase que por todos, mas é necessário crer, simplesmente isso. Quando nós valorizamos o amor de Deus em enviar o seu Filho, quando valorizamos o amor do Senhor Jesus Cristo em entregar-se a si mesmo em uma cruz, quando vemos tudo isso, e além disto, reconhecer os nossos pecados, que somos pecadores, somos indignos de uma salvação, indignos de um perdão, nós deduzimos que é a graça salvadora de Deus que pode nos salvar. Sim, o favor de Deus para com a humanidade. Dizem que graça é favor imerecido. É isto mesmo, nós não merecemos nada. Mas uma vez crendo no Senhor Jesus Cristo e o recebendo pela fé, somos perdoados, somos transformados, aceitos por Deus como filhos. E é interessante, muito importante, que além de ser aceito por Deus como filhos, somos também herdeiros de uma vida eterna. Então nós perguntamos simplesmente: quem é que pode herdar as propriedades ou os recursos que um pai humano tem? Os filhos. Fala-se muito em herança hoje em dia, fala-se muito em fazer um testamento ou achar um meio, um recurso para que os filhos possam continuar herdando ou tendo a propriedade do pai. Isto é legal, é perfeito entre os homens. Pois bem, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo e o recebemos pela fé, Deus nos aceita como filhos. E além de filhos, herdeiros. E o que Deus tem para dar aos seus filhos, a herança que nós temos para receber de Deus é as mansões celestiais. Esta é a nossa herança, a herança de todo aquele que crê. Gostaria que você pensasse nisto.
pensasse nessa breve e simples mensagem. Você pode herdar o que Deus tem se você se transformar em filho de Deus. Por meio do seu Filho, o Senhor Jesus, qualquer pessoa pode se transformar em filho de Deus simplesmente crendo no Senhor, crendo naquele sacrifício remidor que Ele realizou na cruz do Calvário. Que o Senhor complete em seu coração esta breve mensagem e possa, mediante o Espírito Santo, continuar falando com você para a sua bem-aventurança, para a sua salvação eterna, que assim seja. Amém.